Bom, certamente que quem está inteirado aí, prestando o Enem e concursos e vestibulares diversos, já trombou com alguma narrativa desse cara aqui, Caio Fernando Abreu, leitura obrigatória para os vestibulares de final de ano aqui da região sul. Dentre as 15 narrativas desse livro, Holocausto é um dos textos selecionados para essa coletânea. Melhor do que eu para falar sobre isso é justamente o nosso amigo Pedro, que vai dar uma aula pra gente aí sobre Holocausto. Pedro, é contigo. Agora, imagine-se uma situação em que você está totalmente preso, confinado, morrendo de medo, lotado e abarrotado de pessoas ao seu redor, e você não pode sair. Esse é mais ou menos o enredo do conto Holocausto, que faz parte da coletânea de Caio Fernando de Abreu. O título, o Holocausto, faz uma referência a um grande fato histórico que aconteceu por volta da década de 40. Com a Segunda Guerra Mundial, milhões foram mortos. E é para esse fato que o título faz referência, o Holocausto. E é neste conto de Caio Fernando Abreu que o leitor sente-se em um campo de concentração, onde ele consegue passar sensações de medo, angústia, opressão. Esses tipos de sentimento que Caio Fernando de Abreu explora demais nesse conto. Vamos a ele! Bolhas, piolhos e dor de dente são mais do que presentes em campos de concentração e gueto. E tais características estão presentes no conto, fortemente citadas mais de uma vez. Ferimentos que dão ao protagonista, narrado em primeira pessoa, a sensação de corrosão do personagem, em que ele vai se confinando pouco a pouco. O próprio local do conto, uma casa em que moram e se escondem mais de 12 ou 13 pessoas, dá a ideia de confinamento. Aos poucos, a própria casa vai sendo queimada, as paredes, o primeiro, o segundo andar, os livros, os papéis, tudo para alimentar o fogo que tenta permanecer vivo na alma dos personagens e dos refugiados. Mas pouco a pouco, tudo se esvai e não sobra mais nada para pôr na fogueira. Então, os 12 e até mesmo o protagonista se veem em um modo altruísta, capazes de se jogar ao fogo, na tentativa de manter a chama desta fogueira viva. Notem que essa sensação de autoimolação está mais do que presente na nossa cultura. E é isso que vai ser extremamente explorado. A sensação de fraternidade e até mesmo de igualdade. Ninguém é superior a ninguém. Você deve fazer o máximo pelo outro. Eis aí a sensação de quem vive em um gueto ou um campo de concentração. A solidariedade. Nesse tipo de situação, todos são iguais. E surge apenas a vontade e a sensação de ser livre e viver. E vamos se ligar, gente, porque apesar de ser um conto, e a história toda possuir uma narrativa, ao diverso de vários outros do Caio Fernando de Abreu, ele não segue uma sequência de fatos e acontecimentos. Ele se vê apenas descrevendo o confinamento dentro de uma casa. Sobre o próprio conto, ele passa toda uma sensação de desabafo. O legal desse conto e tantos outros do Caio Fernando Abreu é que ele se autocoloca nos personagens. O próprio personagem doente acaba remetendo ao fato do próprio autor, que acabou morrendo de AIDS. E vamos ficar um pouco ligado na presença constante de traços autobiográficos nas narrativas do Caio Fernando Abreu. Assim como o próprio personagem, Caio Fernando Abreu também passou por essa sensação de confinamento, de preconceito realizado pela sociedade, devido ao fato de ser homossexual assumido. O Holocausto é um dos grandes contos da coletânea e um dos que mais chamam a atenção, devido à sua grande capacidade de passar ao leitor e remeter a ele todas as sensações possíveis na narrativa. Essa é uma característica muito forte em todos os contos deste incrível autor. Descrições detalhadíssimas dos sentimentos e sensações. Caio Fernando Abreu acaba por se tornar um mestre da literatura psicológica. Eu sou Pedro Rabelo de Araújo Neto, do São Luís, e espero que vocês tenham curtido mais esta videoaula sobre Caio Fernando Abreu. Bom vestibular!
pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je